que é a troca de óleo. Então a troca de óleo é um local em que ele está passando por uma reinvenção. Antigamente, quando a gente pensava em troca de óleo, a gente imaginava muitas vezes até uma oficina mecânica suja, tudo empoeirada, às vezes até era barro no chão, aquela, quem é mais antigo, aqueles calendário de parede que tinham umas mulheres peladas, aquela coisa mais bem diferente do que é hoje. Hoje a área de troca de óleo ele já tem todo o cuidado ambiental, então a gente tem que ter um piso impermeabilizado, a gente tem que ter as canaletas de contenção, que essas alturas você também já sabe o que são, tudo isso para garantir também que essa área não faça nenhum tipo de dano ao meio ambiente, porque é uma área em que gera muitos resíduos, porque quando você faz a troca do combustível, você gera o resíduo do combustível usado, do filtro usado, das estopas, das embalagens. Então é muito importante que você entenda que a área de troca de óleo hoje é uma área de prestação de serviço. Ela tem que estar limpa, ela tem que estar iluminada, os produtos que estão lá têm que ser exatamente como os produtos que você viu ali na parte da exposição de produtos, tem que estar bem expostos, as embalagens têm que estar bem dispostas também, não pode estar com o produto vencido. É muito necessário a atenção, a limpeza desse ambiente, porque senão o cliente ele não vai trocar o óleo no posto que você trabalha. Ele vai procurar uma super troca, um trocão, uma oficina mecânica, uma concessionária. Ele precisa sentir segurança que aquela troca de óleo tem produtos de qualidade e principalmente tem profissionais de qualidade que estão prestando aquele serviço. Então fique muito atento também nessa área de negócio do seu posto. Nós temos aqui também uma outra área em que você atua, que faz parte do escopo da sua função, que é uma área muito importante aqui, que é a área onde a gente tem todo o descarregamento dos produtos. Né? Existem alguns postos em que a gente tem essa área de tancagem fora da pista. Né? E essa área é uma área importante por quê? Porque é somente através das tampas dos compartimentos que a gente consegue identificar qual tanque que vai ser abastecido. Olha que importante que é isso. Você imagina você confundir o tanque e aí você tem 2, 3, 4 mil litros de etanol e aí você vai colocar a gasolina que está sendo abastecida naquele mesmo tanque. Como que você sabe qual é o tanque correto para fazer o abastecimento da gasolina? Pela cor da tampa do compartimento. Então, se você trabalha num posto que tem essa área de tancagem, faça com que essa área também tenha uma boa manutenção, cuide para que você identifique pela cor qual é o tanque correto, né? E principalmente cuide também para que essa área ela tenha todas as precauções em termos de isolamento necessárias para evitar qualquer tipo de problema de vazamento, de contaminação ou de explosão durante o descarregamento. Então, é uma área importante, é uma área que quando você estiver lá, você tem que pensar, olha, isso aqui existe por uma razão. Essa sinalização, essas cores existem por uma razão. E tente observar, aprender com isso, porque não pode confundir os tanques durante o abastecimento. Isso pode dar um prejuízo gigantesco para o posto que você trabalha. A área, temos outra área aqui que é a área das caixas separadoras. É na área das caixas separadoras que fica localizada fora da pista que as canaletas de contenção levam aquele combustível que estava na pista até a área das caixas separadoras. É ali então que a gente tem aquela mistura da água contaminada com borra, com lodo, com óleo, com gasolina, com todo tipo de resíduo que estava na pista e que não pode ser jogado diretamente no esgoto pluvial. Ela tem que fazer uma separação. E essa separação então dessa água contaminada é feita na caixa separadora. E aí é importante então também você conhecer que existe essa área, né? Essa área, se você for fazer algum tipo de manutenção, ela já pressupõe o uso correto de EPIs, porque você tem aí gases tóxicos. Ela também é uma área inflamável, né?
e que ela concentra também um grande número de sujidades, como garrafa, guimba de cigarro, folhas, insetos. Então essa é a área da caixa separadora de água e óleo. A área das canaletas ela fica no entorno das pistas de abastecimento, tanto da pista de abastecimento, quanto da troca de óleo, quanto da lavação. É através das canaletas que a gente vai escorrer todas as sujidades, toda a contaminação que aconteceu na pista. Essa contaminação não pode ser jogada diretamente no esgoto pluvial. Ela tem que ser feita uma separação. Então nós temos ao longo das áreas do posto essa canaleta em que eventualmente aquele combustível que transbordar, ele vai ser contido por essa canaleta e vai ser conduzido pelas tubulações até as caixas separadoras. A canaleta não pode receber as águas pluviais advindas da cobertura. Não pode chover na canaleta, não pode fazer com que você varrer o produto para a canaleta, está errado. A canaleta ela tem uma função muito específica que é fazer a contenção e levar só aqueles líquidos que estão contaminados até a caixa separadora. E aí, você, frentista, tem que fazer uma manutenção diária, uma limpeza básica, retirando o lixo, a areia e as demais sujidades depositadas junto às mesmas. Isso é uma rotina que tem que ser feita todos os dias. Aquilo tem que ser limpo, porque se a área das canaletas estiverem obstruídas, o líquido contaminado que deveria chegar até a caixa separadora não chega. E aí você vai ter uma pista que vai ficar muito suja, você vai ter uma obstrução desse sistema e isso é algo que pode prejudicar o licenciamento do posto que você trabalha. Então fique muito atento na área das canaletas do posto. Outra parte que é importantíssima no posto de combustível, nos postos de combustíveis, talvez no seu não se aplique, mas hoje a gente já tem uma grande quantidade de postos que tem lavação. E a área de lavação também ela tem que ser circundada pelas canaletas. Por quê? Porque aquela água contaminada, aquela água suja, com areia, com barro, com piche, com tudo que sai do carro, ela não pode ir direto para o esgoto. Então aquela água contaminada também tem que cair na canaleta. A canaleta vai levar até a caixa separadora vai fazer a separação e depois aquele material contaminado vai ser coletado por uma empresa especializada. Qual é o cuidado que você tem que ter aqui na área de lavação? Alguns específicos. A área de lavação existem muitos equipamentos elétricos, então existe o risco de choque. Muitas vezes você pode estar usando um VAP ou um equipamento que está com fio desencapado, ou aquela área foi improvisada, você tem ali um puxado ali com um benjamin, com uma extensão, com várias instalações ao mesmo tempo, então você tem o risco de choque, que você, frentista, se você estiver conduzindo um cliente, ou se você estiver lá, você tem que ter atenção. Existe o risco também de contaminação por shampoos e produtos de limpeza que não sejam biodegradáveis e que também pode gerar uma contaminação. Existe o risco também de você escorregar ou seu cliente escorregar em função do piso molhado. E existe também o risco de você ficar muito molhado e talvez pegar um resfriado. Então a área de lavação é uma área importante. Aqueles postos que utilizam essa estratégia de monetização para gerar receitas adicionais ganham bastante dinheiro com isso, mas que também pressupõe uma certa atenção por sua parte, você que é um frentista. A área de calibração é uma área extremamente importante, por quê? Porque é uma área de prestação de serviço para os clientes. Embora existam alguns postos que cobram pelo uso do calibrador, a grande maioria ainda não cobra. E além de não cobrar, é uma área que o próprio cliente faz o atendimento. Não são todos os frentistas que estão dispostos a prestar esse serviço. Quando é o próprio cliente que faz o atendimento, ele vai muitas vezes deixar aquela área bagunçada. Então a gente tem que ter alguns cuidados. Cuidado também com o choque elétrico, porque ele é um equipamento que também vai na tomada. Cuidado com o próprio equipamento, que muitas vezes o mau uso faz com que ele estrague. Cuidado principalmente com a organização e limpeza.
Existem alguns clientes que chegam na área do calibrador, tiram o tapete de borracha do carro, bate no chão e aí fica toda aquela sujeira. Existem clientes que usam aquele vento para fazer como se fosse um jato de ar e aí tira toda aquela sujeira do carro ficando na pista. Então, assim como na ilha de abastecimento, a área de calibração, a área onde ficam os calibradores, tem que ter um planejamento de quem vai fazer essa manutenção, porque o descarte de lixo muitas vezes é grande, a desorganização com a mangueira, com o recolhimento da mangueira também, e passa uma imagem errada para o cliente. Então você, frentista, fica atento nessa área. Se você também for um frentista proativo, pode tentar ajudar a sua equipe, o seu chefe de pista, a fazer uma organização de escalas para manter essa área bem cuidada. Bom, a área do banheiro. A área dos banheiros. Como você deve saber, os banheiros em postos de combustíveis é um assunto bem delicado. Existem postos que fazem um trabalho excelente e existem postos, funcionários de postos, gestores de postos, proprietários de postos que não estão nem aí para o banheiro. E essa é uma estratégia extremamente arriscada, porque o cliente vai fazer julgamento, sim, do seu posto unicamente pelo banheiro. E o banheiro é algo que não é uma função específica do frentista, mas o frentista ele pode ser colaborativo na manutenção do banheiro. De que forma? Quando ele vê que tem algum tipo de sujeira, algum tipo de papel no chão, algum problema com o banheiro, se a equipe da limpeza não tiver à disposição naquele momento, ele pode ser proativo e ajudar na limpeza. Ele pode ser proativo e avisar a chefia que o banheiro está num estado crítico, que precisa de alguma manutenção. Mas é importante que pelo menos o banheiro seja limpo 2 vezes por dia e que sempre tenha aqueles materiais necessários para manutenção, como sabonete, água, papel higiênico, papel toalha, né? Então é importante aí que você assuma junto com a equipe da limpeza. Veja bem, ninguém está dizendo que é a sua única responsabilidade. O conceito que eu quero trabalhar com vocês aqui é uma corresponsabilidade ou um trabalho colaborativo no sentido de contribuir para que esse banheiro fique limpo. Com a sua contribuição, os clientes vão se sentir mais satisfeitos, possam voltar no posto e não vão, muitas vezes, deixar de frequentar o estabelecimento por causa do banheiro. Então, fique atento se aí não é um ponto de melhoria do posto que você trabalha e também faça sugestões, faça colaborações, ajude a organizar alguma escala para que todos fiquem atentos com relação aos banheiros. Outra área que eu trago como destaque aqui, que é importante, é a questão da área da amostra testemunha. Bom, a amostra testemunha você deve saber o que é. Se você não sabe, eu vou relembrar você. A amostra testemunha é aquela coleta que a gente faz quando chega o caminhão-tanque, que serve como uma contraprova da qualidade do combustível que está chegando até o posto. Então, se o cliente, por alguma razão, vier acusar o posto que o carro dele estragou por uma contaminação, por algum tipo de combustível que ele comprou no posto adulterado, como que você vai ter uma contraprova dizendo não, o combustível que eu vendi é de qualidade? Somente através da amostra testemunha, em que você retira então parte desse combustível e você faz um registro dentro de um vasilhame específico para isso, que vai dentro de um envelope lacrado com os dados daquele abastecimento. E aí sim, qualquer tipo de fiscalização que tiver, você vai garantir que quando aquele combustível chegou, você tem uma amostra para provar a qualidade daquele combustível. Só que a área de amostra testemunha, ela é regida pela NR20, que faz uma série de indicações de como que você tem que fazer o armazenamento correto desse produto. Por quê? Porque dentro desses envelopes nós temos os combustíveis. E os combustíveis são tóxicos, eles emanam gases tóxicos e ele não pode ficar armazenado de qualquer maneira. Então, a NR20 ela fala e ela demonstra como que tem que ser feito esse armazenamento, mas o que é importante você saber? Que quando você vai entrar numa área que tem as amostras testemunha,
o uso de EPI é obrigatório. Então, a NR20, ela fala que tem que ter as máscaras respiratórias, óculos de proteção, EPIs necessários para garantir a sua saúde. Elas têm que estar numa área ventilada para evitar o acúmulo de gases tóxicos. E principalmente ela tem que estar num ambiente que não tem faísca, chamas nessa área de armazenamento. Ela não pode estar em um lugar que as pessoas fumam, por exemplo. Então, é importante que você, frentista, tenha muita atenção na área de armazenamento da amostra testemunha do posto que você trabalha, para não chegar lá, se você fuma, por exemplo, fumando. Ou eu vou fazer uma refeição aqui nessa sala, essa sala pode estar cheia de gases tóxicos e você pode estar se contaminando com o benzeno, por exemplo. Então fique atento aí para evitar qualquer tipo de problema de segurança do trabalho, problema de explosão ou outros tipos de problema que o mau condicionamento desse produto pode gerar. Então, o que você achou dessa aula? Nessa aula, nós falamos sobre as principais áreas de operação de um posto de combustível. Espero que você tenha entendido o conceito, por que eu trouxe esse conteúdo. Eu trouxe esse conteúdo para você porque você é um profissional que está na busca de sucesso. E o sucesso vai vir a partir do momento que você entende quais são as formas de monetização de onde você está trabalhando. Como que você pode ter uma área organizada e principalmente uma área que esteja focada na venda desses produtos. Então você, frentista, que está numa área de abastecimento, faça com que seja a área mais bem organizada do posto, que a sua área seja mais bem organizada do posto. Faça com que os produtos que estão expostos sejam os produtos certos, adequados e principalmente faça com que os clientes sintam desejo e necessidade de comprar aqueles produtos. Entenda que um profissional de sucesso é aquele profissional que, além de prestar um bom atendimento, além de fazer um abastecimento eficaz, além de cuidar da segurança do trabalho, ele também vende. E para vender, ele precisa conhecer quais são as áreas que podem gerar receitas adicionais no posto. Então esse foi o meu objetivo, mostrar para vocês que existem oportunidades na pista, que existem oportunidades na troca de óleo, que existem oportunidades na loja de conveniência e que também existem áreas que não tratam da oportunidade, mas existem áreas de risco que você também tem que ter atenção. Então tenha atenção com as áreas de armazenamento da amostra testemunha, tenha atenção com aquelas áreas onde tem algum tipo de gás tóxico, de algum tipo de risco de você sofrer uma contaminação, de você sofrer um choque elétrico. Fique atento, porque esse profissional de sucesso, esse frentista de sucesso é aquele que está interagindo em todas as áreas de negócio da organização que ele está trabalhando. É você que cada vez mais entende sobre o que é ser um frentista profissional. No próximo módulo, nós vamos conhecer sobre quais são os equipamentos que fazem com que essas áreas de operações entrem em funcionamento sempre com segurança, sempre com manutenção preventiva e qual é o seu papel com relação a esses equipamentos. Então continue comigo e fique atento à próxima aula. Vejo vocês em breve.